Olá, nesse vídeo iremos realizar o experimento teste do biureto. Antes de repassarmos para o experimento propriamente dito, eu gostaria de passar para vocês algumas informações importantes. O que se trata esse teste do biureto? Ele basicamente visa identificar proteínas através da formação de um complexo, tá? Para a gente entender melhor como isso ocorre, a gente tem que ir na estrutura geral dos aminoácidos que compõem a proteína, tá? Esses aminoácidos eles têm um grupo amino, um grupo ácido carboxílico, um hidrogênio e, por fim, uma cadeia lateral que dá característica a essa proteína, tudo bem? Para a gente formar uma proteína, a gente tem várias ligações peptídicas formadas entre esses aminoácidos. Essa ligação peptídica é uma ligação covalente, que a gente liga o grupo amino e o grupo ácido carboxílico formando água, tudo bem? E como damos formação a esse complexo? Para esse complexo existir, precisaremos de pares de elétrons livres o suficiente para que os íons de cobre 2+, se ligassem à estrutura formando um quelato de cor roxo ou lilás. Mas não tem esses pares de elétrons livres o suficiente. Para que isso aconteça, a gente coloca a proteína em meio fortemente básico para o grupo amida desprotonar e assim a gente tem os pares de elétrons livres necessários para a formação do complexo. Para dar procedência ao experimento, vamos utilizar sulfato de cobre a 0 molar, hidróxido de sódio a 1 molar, e como fonte de proteína, vamos utilizar o leite, a clara do ovo e gelatina. Também foi colocado nos tubos de ensaio, previamente, o hidróxido de sódio, para facilitar o manuseio. Inicialmente, vamos preparar um padrão contendo água para fins comparativos. Ou seja, esse padrão que está com a água, o NaOH e o sulfato de cobre, não vai reagir na presença de proteínas e assim poderemos comparar para validar o método. Aí eu coloco o sulfato de cobre na água, como vocês podem ver não reage. Bom, dando continuidade, começamos com o leite, tudo bem? A gente coloca no tubo de ensaio contendo o NaOH. Após isso, pegamos o sulfato de cobre e colocamos no tubo de ensaio. Mistura um pouco e a gente já consegue perceber a mudança na coloração. Essa coloração é quando a gente dá positivo na presença de proteínas. Nesse caso, a proteína do leite. Após isso, vamos utilizar a clara do ovo. E repetimos o mesmo processo. A gente vai colocar a clara do ovo no tubo de ensaio, contendo o NaOH, para deixar o meio básico. Agitei um pouco, tudo bem? Eu vou colocar o sulfato de cobre. E vocês também podem perceber a formação de um complexo rocheado, indicando proteína. E por fim, realizaremos o mesmo procedimento novamente, dessa vez com gelatina. A gente coloca a gelatina no tubo de ensaio, contendo o NaOH, mistura e novamente colocamos o sulfato de cobre. Aqui eu agito um pouco mais em relação aos outros dois, mas também dará para perceber nitidamente a formação do complexo. Agora comparamos o padrão em branco com água e o leite. O padrão em branco com água e o ovo, ele ficou bem forte, o lilás, tá?
e o padrão branco e a gelatina. Bom, esse é o teste do biureto. A gente conseguiu comprovar a validação do método. E é isso.